fazer um show. Boa noite, começamos mais um episódio do Fala Saúde Podcast, o primeiro podcast de Nova Friburgo e em homenagem, na verdade, né, ao Setembro Amarelo, nós vamos hoje conversar sobre esse assunto que é muito importante. E às vezes as pessoas perguntam, né, mas só em setembro que a gente fala sobre isso? Tem que falar o ano inteiro. Sim, temos que falar o ano inteiro. Porém, se nós nunca falarmos, se não tiver um mês em específico para a gente falar sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, sobre a prevenção ao suicídio, vira um assunto esquecido, um assunto onde nós vamos ter mais julgamentos do que compreensão. E hoje nós trouxemos duas pessoas maravilhosas, especialistas no assunto, né, que é a Gisele Freiman, enfermeira. Ela tem pós em psiquiatria, tem pós em saúde mental, ela tem pós também em atenção psicossocial e em dependência química e psiquiatria infanto-juvenil. Caramba, hein? Um dia eu chego lá. E temos a Sara Conceição, que é psicóloga, também é pós-graduada em Direitos Humanos, Saúde e Racismo, né? Questão negra. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da prevenção ao suicídio, né, Diogo? Perfeitamente, Diegão. Mais um episódio, né? Com duas convidadas muito especiais, né? Que é a Gisele e a Sara. E para começar já perguntando, né? Porque é um tema que traz muitas perguntas pra gente. Eu queria perguntar para vocês, e aí fiquem à vontade para responder, qual a importância da divulgação aí do Setembro Amarelo, desse mês importante para divulgar a saúde mental, qual a pertinência dele? Você acha que realmente esse mês traz impacto, né, para todo o resto do ano? Pode ficar à vontade. Vai ser editado. Então, como profissional de saúde mental, eu priorizo, né, a prevenção do suicídio durante todo o ano. Ainda mais nós que trabalhamos com crianças e adolescentes, né, Sara? Sim. Então, a gente vê que a importância, né, da prevenção do suicídio já na infância. Né? A criança já vem apresentando sintomas na infância que muitas vezes passam despercebidos pelos pais, pela família. Às vezes, a maioria das vezes em que nós lidamos com essas crianças, elas vêm encaminhadas das escolas, porque é um ambiente em que elas passam um maior tempo e esses sinais que as crianças dão geralmente são percebidos pelos professores que nos encaminham essas crianças. Então, respondendo a sua pergunta, Diogo, em setembro a gente dá ênfase ao assunto, mas é um assunto de extrema importância de valorização à vida, né? Então, de acordo com o nosso trabalho, o meu e da Sara, a gente faz isso o ano inteiro, né? E em setembro a gente fala mais do assunto. Já fomos convidados já no CAPS Infantil, a equipe já foi convidada para fazer várias palestras em várias escolas, né, entre adolescentes de 9 a 14, 15 anos. E é um período em que a gente trabalha mais fazendo eventos, né? Mas o tema faz parte da nossa rotina, é diário. Perfeito. Quer fazer uma complementação? Pode ser. Bom, é um prazer estar aqui hoje com vocês e, de fato, né, o que a Gisele colocou tem total pertinência no nosso trabalho, né, a prevenção ao suicídio, né, o trabalho voltado realmente para a continuidade da vida e para o manejo de todas as questões que levam, né, as pessoas a idealizar, né, ou a realmente tentar o suicídio faz parte o ano inteiro, né? Realmente não tem uma semana, né, ou às vezes um mês que não passe, né, um caso desse pelos nossos cuidados, né, pelo nosso olhar. Mas realmente existe uma importância, né, de destinarmos aí um mês voltado para falar muito mais intensamente sobre isso, principalmente visando a informatização, né, porque são coisas assim simplórias, mas que fazem total diferença
porque quando, por exemplo, um adulto está passando por uma situação delicada, difícil, aquele adulto ele tem motivos para estar naquele estado, né? A sociedade enxerga muito mais isso. E quando uma criança está adoecida, está debilitada, normalmente é frescura, né? É falta do que fazer. Enfim, né, existem aí várias idealizações diante disso. E muitas das vezes não é, né? Então Sim. é muito mais um mês de alerta, de informatização mesmo. Que apesar da criança não ter aquela questão de ter que trabalhar, porque o pensamento é o seguinte, né? Você não tem conta para pagar, você não tem preocupações, como se ela realmente não tivesse motivos para sofrimento psíquico. Como se o sofrimento fosse só preocupações da vida adulta. Da vida adulta, exatamente. Como se fosse só físico, né? Exatamente. Eles acham, né, eu acho que a grande maioria pensa que o sofrimento físico, né, eu acho que até isso é uma questão muito importante ser falada, que o sofrimento físico, né, ele também é um sofrimento importante, mas o mental também é um sofrimento que se deve, né, ter um olhar, né? E que impacta diretamente o físico. E é curioso, né? Porque Exatamente. justamente no material que a gente estava discutindo, na primeira infância, enquanto a criança ainda não tem condições de verbalizar o que ela está sentindo, normalmente os sintomas são físicos, né? São as somatizações. E aí buscam-se vários métodos, né? Principalmente medicamentosos, para lidar com essa situação, e normalmente não vem um resultado, né, esperado. Porque a questão não é essa, né? A raiz do problema não é esse. Desculpa. Mas assim, o fato é que o sofrimento mental ele vai te levar em algum momento a ter respostas físicas, né? Sim. Mas o grande nuance é conseguir pegar isso antes que aconteça, né? Muitas vezes o sofrimento mental é diagnosticado através das queixas físicas. A maioria dos diagnósticos em saúde mental vem através de uma consulta clínica, onde o clínico encaminha para a psiquiatria. A somatização, né? Isso. E, assim, quando nós recebemos o convite, né, Sara, a gente pensou, assim, falar do nosso trabalho com crianças e adolescentes, né, sobre a prevenção do suicídio na nossa nesse contexto, rotina, né? na nossa vida, na nossa realidade, isso. E, assim, às vezes uma criança... né, tem enurese, começa a fazer xixi na cama à noite. Uma criança de 7 anos fazendo xixi na cama, isso não é normal. Aí leva a criança no pediatra. O que está acontecendo? Aí faz ultrassom da bexiga, uretra, né, das vias urinárias. Aí, enfim, começa a fazer um monte de exames, investigar um monte de coisa. E a mãe, né, o responsável que leva a criança no clínico, no pediatra, esquece de dizer assim, eu estou me separando do meu marido. Ou eu sofro violência em casa, o pai da criança é alcoolista, ou sua mãe houve um falecimento. Exatamente. Então, assim, a gente vê a saúde mental ignorado o tempo todo. Muito, é um estereótipo de que como você falou, né, frescura. E isso às vezes não se enquadra somente na parte de infância e adolescência, né? Principalmente mulheres sofrem muito com estereótipos, né? A mulher é mais propensa a depressões, a ansiedade, e é julgada. Isso é frescura, isso é falta de Deus, é falta de uma louça para lavar. Isso tudo a gente já escutou. Exatamente. A gente escuta. E eu costumo muito falar isso com o pessoal que, quando eu vou falar sobre saúde mental, é que nós literalmente desprezamos o órgão mais importante do nosso corpo, que é o cérebro. Ninguém chega para uma pessoa que vira e fala assim, rapaz, fui no cardiologista e eu vou ter que usar marca-passo, que eu tô com arritmia. Fala assim, isso é frescura, rapaz, vou botar marca-passo? Vou ter que fazer diálise, meu rim parou. Isso é falta de Deus, rapaz. Vai orar que o teu rim volta. Não, ninguém fala isso. Perfeito. Mas tem esse estereótipo com a saúde mental. Né? Quando você tem algum problema na ordem da psique, que o cérebro está envolvido, tem um estereótipo de que é frescura. Antes da gente continuar com o assunto, que o Diogo ele veio com muita pressa, a gente sempre pede que os
participantes se apresentem, falem um pouco de si, da sua história, da sua carreira. E eu convido vocês a falar um pouquinho pra gente quem é a Gisele, quem é a Sara, para não achar que vocês são só o robozinho, né? Que eu falei, que vocês falei da profissionalização de vocês, né? Mas e a pessoa por trás dessa profissionalização? O que levou vocês à saúde mental e à carreira que vocês seguem hoje? Pode começar. Posso? Então tá bom. Bom, eu me formei, né, teoricamente de forma recente. Fiz uma pós que engloba a saúde, inclusive durante a formação eu abordei muito a questão da infância, né? Os direitos humanos, o racismo e a questão da infância, todos os afetamentos psicológicos, né, nesse contexto. E curioso que trabalhar com criança não era um desejo inicial, né? Na época da faculdade, eu cheguei a fazer alguns estágios, né, nesse contexto. E ao chegar na clínica, o primeiro paciente era uma criança. E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, a ter toda a interação com família, porque trabalhar com criança não é só a criança. Não, você trabalha com toda a família, você trabalha com escola, você trabalha por vezes com a comunidade, você trabalha com todo um contexto, sem contar os outros dispositivos que muitas vezes estão correlacionados, né, dentro dos serviços, Conselho Tutelar, Ministério Público, né, e por aí vai. Então, quando eu comecei a ter contato, né, com todo esse link, né, com todas essas relações, isso me despertou assim um desejo muito grande, né? E aí, quando foi em janeiro, no início desse ano, né, eu fui chamada para trabalhar no CAPS infantil. E realmente foi paixão assim à primeira vista e a perder de vistas, né? Então, hoje trabalho, né, com crianças tanto com vínculo público, né, e também no privado. Fantástico. Eu também me apaixonei no CAPZ também. O CAPZ é apaixonante. E preconceito, né, que você não tá, você foca muitas vezes no adulto e você confunde, porque na faculdade, saúde da criança não foi meu sucesso, né? Saúde da criança eu fui estudando muito e passando na média. Aí quando Gisele falou assim, olha, nosso estágio vai ser no CAPZ infantil, eu falei, pronto, vai ser um fracasso, né? Porque eu associei, né, saúde da criança com o CAPS infantil. Não, eu me apaixonei no CAPS infantil. Exatamente. E tô lá até hoje, né? E é um trabalho muito interessante, né? Sem querer cortar a fala da Gisele, a apresentação dela, mas é um trabalho importante e necessário justamente pelo fato de ser preventivo. A nossa ideia é realmente tentar romper e ressignificar com todas as questões nesse período da vida para que amanhã ou depois eles não se tornem usuários do 2, do AD, né? E por aí vai. Fantástico, e não dependam, né, sim, desse tratamento. Tem como a gente frear esse processo, né? Às vezes eu falo no CAPS, né, durante o dia, eu falo, quem dera se na minha época tivesse um CAPZ. Que a gente chama assim CAPZ, né? Quem dera se tivesse um CAPZ, porque a gente vê, né, diariamente a transformação das crianças. É fantástico. Enfim, gostaria de agradecer vocês pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês para falar do que eu vivo, do que eu amo, do que é a paixão da minha vida. Eu sou enfermeira, graduada pela Estácio. Minha formação é toda em saúde mental. Tenho uma pós ou outra em saúde pública, enfermagem do trabalho, mas foram coisas assim que foram me direcionando devido à vida acadêmica. Mas eu entrei na faculdade já sabendo que eu amava a psiquiatria. Muitos me perguntam por que eu não fiz psicologia, por que eu fiz enfermagem, né? Porque quando a gente fala de psiquiatria vem muita figura do psicólogo, do psiquiatra. Sim. E até mesmo os pacientes perguntam pra gente, o que o enfermeiro faz aqui? Você é psicóloga? Muitos me perguntam, né? Muitas mães, muitas crianças me perguntam, mas você é psicóloga que vai me atender? Não, eu sou enfermeira. E eu tenho orgulho e prazer de dizer que eu sou enfermeira psiquiátrica. E
falo isso muitas vezes na minha vida, principalmente quando gestantes vêm me perguntar sobre pré-natal. Olha, parturiente veio me perguntar sobre cólica de bebê. Esses dias eu falei com uma conhecida, eu falei, olha, é melhor você procurar a unidade básica perto da sua casa, porque eu sou enfermeira psiquiátrica. Exatamente. Então, assim, né, é como se a gente tivesse a obrigação de saber tudo. Na enfermagem acontece um pouco isso. Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com criança. A minha graduação foi igual à sua. Eu estudava criança para passar na média e pedir, pelo amor de Deus, passa logo. Mas, no meu caso, é porque até hoje eu tenho dificuldade em lidar com a criança em sofrimento físico. Sim. No entanto, eu descobri que eu tenho o dom de lidar com a criança em sofrimento psíquico. Fantástico. E eu achava que esse dom se restringia só ao adulto, mas não. Tenho 1 ano, estou fazendo 1 ano de CAPSI agora, dia 12 de setembro. Completamente apaixonada. E, assim, coisas, né, Sara, que levam... Sara disse também, nunca pensei em trabalhar com criança e tal. A vida vai direcionando a gente e a gente se descobre. Verdade. Exatamente. Então, eu consigo lidar muito bem com a criança em sofrimento psíquico. Mas físico ainda não. Ainda não, verdade. Ainda não. Interessante. Até porque, para quem está em casa acompanhando, não deve saber, mas você acompanhar um adulto e acompanhar uma criança são parâmetros totalmente diferentes. Em todo sentido. Completamente. Até na questão da saúde mental, se você for estudar a esquizofrenia do adulto e você for naquele que é específico para adolescente, para criança, você tem algumas modificações, né, no quadro de sintomas, né, no quadro da própria psique em si. A abordagem, né? Exatamente. Então, a assim, abordagem faz toda a diferença. não é a mesma coisa você, vou dar de pirona para adulto, vou dar para criança, não é assim, né? Não é assim que funciona. E pensando nisso, eu tenho uma dúvida, na verdade, né? Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? A primeira dúvida é o seguinte, o CAPSI, ele fica aberto para as pessoas que queiram levar a sua criança lá, ou ele só pode ir para lá se ele for encaminhado por outro profissional? Porque talvez eu tenha um filho que eu acho que tem alguma coisa, mas eu não sei se eu levo, eu só preciso passar pelo psicólogo, eu preciso ir pelo Raul Sertan. Esse manejo aí, né, de sinais e sintomas iniciais que a mãe percebe em casa. Qual é a melhor forma dela conseguir levar essa criança para um atendimento? É o CAPSI de fato? Ou ela passa primeiro pela unidade básica de saúde, depois é encaminhada para o CAPSI? Como é que funciona essa rede na nossa região? Você quer explicar? Pode ser. Então, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial e a gente chama CAPSI, né, e de infantil. O CAPS, ele é um serviço de portas abertas. O que significa portas abertas? Nós não podemos recusar o usuário, né? A gente chama o usuário por ser usuário do SUS. Então, não precisa de encaminhamento. Perfeito. Geralmente, as crianças são encaminhadas pela escola, né? Como eu disse para vocês no início. Mas muitas famílias chegam lá porque... o meu vizinho está tratando o filho aqui, eu conversei com ele, achei melhor trazer o meu também. Então, não precisa de encaminhamento, não precisa passar pelo clínico, não precisa passar pelo hospital, não tem isso. E o que acontece, então? A criança, como que eu sei se a criança vai ser tratada ou não no CAPSI? É feito um acolhimento com um profissional treinado, mental, capacitado, né, em saúde mental, e esse profissional no acolhimento, ele vai fazer, né, a anamnese da família, colher o histórico e ver se, diante daquele quadro, daquela situação, se o caso da criança é realmente para o CAPSI. O que seria caso para o CAPSI? Transtornos mentais graves, persistentes, né? Psicose, e moderados, né? Sim, porque na infância, né, é diferente do adulto. Do adulto a gente fala graves e persistentes. Na infância, o que seria público CAPSI?
depressão, ansiedade, com psicose, crise de ansiedade, TOD, autistas, transtorno positivo desafiador, que é o TOD. TDAH também Não. englobaria, não? Não. Seria mais caso ambulatorial. Ambulatorial. Legal, né? Além dos Mas casos, o CAPS ainda abraça um pouco e até sair a vaga no ambulatorial, né? Que às vezes, para não deixar a criança sem... Sim, a gente tem grupos que nós chamamos de oficinas não CAPSI, que a gente acolhe essa criança até sair a vaga. Fantástico. Então ela é bem assistida, né? Se a pessoa procurar lá e conseguir, mesmo que ela não tenha certeza se o filho dela vai ser atendido ali, ou se ele se encaixa no, né, nas características que o CAPS, né, ele tem como padrão, ele vai ser orientado. Né? Sim, isso é fundamental. Geralmente sai de lá com encaminhamento para o ambulatório. Se o nosso psiquiatra vê que não é caso de psiquiatria e neurologia, sai de lá com encaminhamento para o neuropediatra. E eu acho que tem algo muito importante também a ser dito, né, nesse contexto, que é justamente a forma do tratamento do CAPSI, né? O nosso tratamento ele é completamente diferenciado, né, dos ambulatoriais, das clínicas particulares, porque muitas vezes as pessoas chegam lá buscando por um atendimento psicológico ou com um psiquiatra. Né? Normalmente essas são as demandas mais intensas. E não necessariamente vai acontecer dessa forma, né? Então, o nosso trabalho ele é feito de forma muito lúdica, com muitas oficinas, com profissionais capacitados para isso. Não necessariamente vai ser o psicólogo, né? Serei eu que estarei ali inserida, necessariamente realizando a atividade. Então, tem muito essa interatividade, né? Esse trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né? Que faz realmente com que o CAPSI funcione. Exatamente. Né? Muito bom. E isso é importante de ser citado, Sara, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que acham realmente que vai levar o filho para o CAPSI e vai ser aquela coisa meio de filme, né? Que o filho vai sentar, a psicóloga de frente, ele vai falar, a psicóloga vai fazer questionamentos, vai resolver. Vai deitar no divã, né? Aí quando a criança ela chega e o pai, ou a mãe, ou o avô, enfim, o responsável que levou pergunta, ele fala, eu fiquei pintando, fiquei desenhando, amassei argila, brinquei de não sei o que lá com música. A pessoa vira e fala assim, então não tá fazendo tratamento nenhum, tudo perdendo meu tempo vindo pra cá. Muito disso. E acaba tendo o abandono, né, do tratamento. Muito disso se vem lá de, né, antigamente, da história da saúde mental, né? Que antigamente tinha um manejo completamente diferente do que se tem hoje, né? Exatamente. O paciente ele era isolado, né, tirado da sociedade. Hoje, muito pelo contrário. O grande chave é conseguir reinserir a pessoa, né, novamente na sociedade. Esse trabalho multidisciplinar que eu acho que é a grande chave do tratamento do paciente psicológico. Né? Trabalhando justamente a sociabilidade, né? Porque a grande questão na infância e na adolescência, né, o que auxilia a esse público é justamente a formação de grupos, a identificação, realmente se sentir pertencente a algo, compreender que o outro passa por uma situação tão difícil quanto a dele, exatamente, porque a mãe não entende, o pai não entende, o avô não entende, mas, poxa, aquele rapazinho que amassou ali a argila e fez um bonequinho comigo pensa da mesma maneira como eu. E isso também é terapêutico, isso também funciona. Muito terapêutico. E a gente tem que levar em conta também, né, em consideração, que para você tratar uma criança, você tem que conquistá-la. O adulto, ele vai ao psicólogo, ele pensa assim, não, eu tenho que ir ao psicólogo, eu estou com um problema e vamos lá. Senta, fala, o psicólogo fala e acabou a sessão. A criança não, você tem que conquistar. Se você não conquista a criança, você não vai tirar dela o que você quer saber. Exatamente, então, a transferência, né, da psicologia, isso tem que acontecer, né? Até porque ela pode estar presa a medos. E como que você conquista uma criança? Colocando ela num sofá e fazendo um questionário, perguntando? Não. Você conquista a criança, o que você gosta de fazer? Pintar, então vamos pintar. E dali, né, os oficineiros, os psicólogos vão tirando aquilo da criança, que muitas vezes a família não entende, acha que a criança está ali só para brincar. Então, assim, é um trabalho delicado, é uma coisa assim, é fantástico, é fantástico. Quando você está ali pintando e você pergunta para a criança, o que você fez?
E a criança vem com aquela coisa assim, não, isso aqui é o meu pai. Mas o que seu pai tá na mão? Ah, é uma correia que ele usou para bater na minha mãe, né? Ou então é o meu irmãozinho que caiu ou eu bati no meu irmãozinho. Então, assim, são coisas que as crianças vão, assim, falando pra gente, que a gente fica assim... Em cima dos desenhos. Das brincadeiras. Sim. A gente... É fantástico. Fantástico. Teve até o caso de uma... Eu gosto muito de fazer roda de conversa, né? Eu tive vários casos de pessoas que têm dificuldade de se abrir e na roda de conversa flui. Fala, vai conversando, quando vai ver, tá contando e às vezes conta até coisas que ela nunca contou pra ninguém, que é o trauma em si que tá ali. É o que tá prejudicando. É o que tá prejudicando. Entendeu? Funciona mais com os adolescentes, né? A roda de conversa. A criança, ela quer atividade. Ela quer atividade, sim. É confiança, né? Confiar em você para ele conseguir se abrir, né? E me diga uma coisa. A gente consegue abordar a criança, a gente está vendo que de forma bem concreta, bem interessante. E a família? Vocês abordam a criança e depois a família? Ou existe uma regra? Ou é tudo junto? Como é que funciona essa abordagem da família, do adolescente ou da criança? Então, eu acredito que o trabalho, né, ele precisa acontecer de forma integralizada. Não adianta nós fazermos assim o nosso máximo e a família não colaborar para que aquilo aconteça, né? Então, normalmente, né, na minha parte, eu chamo os responsáveis para conversar de tempos em tempos. Lá nós elaboramos um plano terapêutico individual, né, do paciente e a gente conversa sobre tudo que vai acontecer. Né, os responsáveis normalmente assinam embaixo, né, validando a frequência, validando as oficinas ou os atendimentos que vão ser realizados. Então, normalmente eu gosto bastante de integrar os familiares e as outras plataformas, né, ou pessoas que estiverem ao entorno. Porque às vezes, por exemplo, existem casos que, por exemplo, a sogra foi a pessoa que buscou pelo tratamento, né, da adolescente, e é ela que se responsabiliza de levar e buscar. Então, nem sempre é o pai e a mãe, né? Nem sempre. Os avós, os tios, tem outras pessoas. Tem que arrumar uma forma de abordar a mãe e o pai que não foi, né? Também, exatamente. Né? Aí é o trabalho, né? O manejo, realmente. Em alguns casos, até a base do transtorno em si, né, do trauma, é o pai ou a mãe numa forma de abandono, né, por levar outras questões da vida como mais importante do que a criança. Sim. E quem leva é um tio, um avô, então você tem que ter uma forma de colocar eles no contexto. Nem sempre a gente consegue, né? Exatamente. Tem muito pai, muita mãe que não aceita muito, né? Às vezes questões também de trabalho, horários de trabalho, às vezes uma dificuldade, por mais que a gente forneça, né, o papel de comparecimento, mas às vezes existem questões mais burocráticas, mais difíceis, pessoas que temem realmente, né, perder o seu ganha-pão, né? Então, por vezes temos algumas resistências, sim, né, de forma geral. Resistência a aceitar o diagnóstico do filho. Hipótese diagnóstica, né? Porque o diagnóstico em si demora um tempo a ser fechado. Sim. E, enfim, muita resistência da família. Já recebi a voz, eu trouxe, a mãe deixou, mas disse que não tem nada, que isso é bobagem, mas eu achei que é necessário. E quando você vai conversar com a criança e com a família, nossa, é super necessário. E os pais não aderem, né? Eu acho que, assim, desde a faculdade eu tenho essa percepção que tudo com a criança é mais complicado. Lembra daqueles cálculos de medicação? Nossa Senhora. Verdade. Eu tinha um medo. Falava assim, meu Deus. Tem que pesar direitinho para não dar dose errada. Então assim, você imagina isso tudo na saúde mental. Sim, bem... Como você falou do cérebro, né? A gente amadurece
com 25 anos de idade. Você imagina você tratando uma criança de 6 que já passou por traumas que um adulto de 50 nem imagina. É verdade. E tem todo um contexto, né? Que sempre que você aborda a criança, né? Isso aí, tanto na saúde mental quanto na saúde, né? No hospital, enfim, né? Você tem sempre a família por trás, né? Sempre mais próxima, né? Então você tem que abordar a criança e também a família. Porque eu acho que a grande dificuldade, né? Isso eu posso falar, não da saúde mental, mas no contexto geral, é você conseguir inserir a família no tratamento de forma que ela compreenda que aquilo é necessário para aquela criança. É igual um exemplo, claro, uma criancinha está no hospital internada, tem que pegar uma veinha dela. E tem mãe que não gosta de ver. Porque, né, se sente mal, é ruim. Mas ela precisa compreender que é necessário. E ela compreende, a gente aborda ela, a gente conversa, a gente explica, olha, pode doer um pouquinho, sempre com muita verdade, e rola e funciona. Eu acho que a saúde mental é também esse mesmo caminho, né? Só que a saúde mental tem um dilema, né? Que as pessoas tem os paradigmas que as pessoas acham que, né, o louco, né, ele é um paciente que... Agora você tocou no ponto, Zé Diogo. Você tocou no ponto agora. Porque quando você tem um filho desidratado, um filho com uma gastroenterite, uma pneumonia, por mais que te doa, você vai deixar funcionar, fazer uma nebulização, colocar um catéter para oxigênio. Por mais que te doa, você vai permitir. Mas quando alguém diz, seu filho tem crise de pânico. E aí? Seu filho é autista, né? Agora a gente tem tido muitos encaminhamentos, né, de crianças autistas. Seu filho tem TOD, transtorno positivo desafiador, né? Que é aquela criança resistente a uma figura de autoridade, né? Sim, perfeito. Não, essa criança não tem nada. É a família que não sabe educar. E muitas vezes deixa a criança, sem um tratamento devido, passando por situações críticas, né, da própria família não querer a visita daquela criança em casa, por negligência de tratamento. Mas se fosse uma pneumonia, corria para tratar. Fala que é fase. Interessante. Não, isso é uma fase, vai passar, é uma fase, vai passar. E você falou do autismo, né? Eu acredito que muitos diagnósticos do autismo hoje, né, essa procura, né, para tratamento ou para reconhecer se o paciente, se o cliente tem autismo ou não, também advém da grande divulgação, né, nas redes sociais do Marcos Mion, né, porque o filho é autista, ele começou a divulgar e trabalhar e criar leis, e isso trouxe um retorno gigante, porque você acabou de falar que a procura de pessoas com provável diagnóstico de autismo ou, enfim, está muito grande. E a gente volta lá atrás para falar novamente da importância do mês Setembro Amarelo, né? Que são pontual, mas faz muita diferença, né? Você vê. A visibilidade. Ele começou a divulgar, a correr atrás, a implantar leis e agora tem um retorno. As pessoas que eram teoricamente esquecidas, né? O que o pai achava, não, vai passar, tá com 3 anos, com 5 passa. Com 5 anos, o mingau de fubá vai passar. E vai empurrando com a barriga. Quando chega lá mais velho, né? É uma criança que não conseguiu ter o desenvolvimento adequado. Esperado, né? E tem alguns, assim, a maioria dos transtornos, né? Quanto mais precoce você inicia o tratamento, a terapêutica, melhor o prognóstico. Em tudo na vida. Em tudo na vida, inclusive na parte da psique. E o mais interessante dessa... Só para amarrar esse assunto da importância de você incluir, de alguma forma, englobar o familiar no tratamento, é a questão da psicoeducação familiar. Tem até estudos que mostram que os usuários que você não consegue efetivar essa psicoeducação familiar, eles têm mais chances de ter a recidiva do quadro psiquiátrico, né? Eles acabam retornando. Por quê? Porque sem saber, a família pode ser um ponto de gatilho. Sim. Você pode ter gatilhos na própria família. Na maioria dos casos, sim. Muitas das vezes as famílias não desejam, né, aceitar uma situação, porque às vezes mexer com a dor daquela criança é mexer com a dor de uma família toda, né? É algo transgeracional que está lá desde a bisavó, tataravó acontecendo, né? Então, às vezes, abrir os olhos para algo que adoece um todo é realmente muito sofrido, mas
não é por isso que não deve ser Verdade. mexido, né, solucionado. É como se tivesse uma ferida aberta, né? Ninguém vai deixar um ferimento exposto. É preciso cuidar para prevenir, né, que algo além aconteça. Muito bom. A gente tem muito embutido na nossa sociedade a discriminação, né? Principalmente quando a pessoa chega e diz para nós profissionais de saúde, eu fui ao neurologista, eu tenho depressão, fui ao neurologista. Nada contra o neurologista, ele é importantíssimo na saúde, mas quem trata a depressão é o psiquiatra. Não, o psiquiatra que é médico de maluco. É isso aí. Esses dias a mãe disse para mim, não, a minha família fala que eu sou maluca, mas eu vou ao neurologista, eu não vou ao psiquiatra. Então, assim, é uma cultura... Herança dos manicômios, né? Sim. Herança dos manicômios. Aí vem, né, toda aquela história da reforma psiquiátrica, que a gente está aí 20 anos lutando por uma coisa que a gente não vê acontecer. Sim, é muito pouco falado, né? E é muito pontual, né? Onde realmente funciona, né? Os Inclusive, dispositivos substitutivos. uma coisa que mudou muito a minha vida e, né, o meu modo de ver a saúde mental foi o livro que você mandou a gente ler, que é o Holocausto Brasileiro. Holocausto Que eu Brasileiro. acho que deveria todo mundo ler esse livro. Eu passo para meus Para alunos. ter uma perspectiva. Obrigatório. Eu também. Tem que ler. Eu fiz obrigatório também. Eu boto Porque obrigatório. ele te tem traz que uma ler. perspectiva que você não ninguém te fala, ninguém te conta. Que existiu um manicômio com 60 mil mortos. Né? 70% não tinham nenhum transtorno psiquiátrico. Perfeito. Dos- Que é aquela mulher dos que internos. queria ganhar igual o homem, na época ela era louca e ela ia pro manicômio. Ficar lá dentro, pelada, né? Sem identidade, sem comida, Sofrendo bastante violência, sofrendo vários inclusive tipos de sexual. violências. E é isso, né? Quando a gente fala em holocausto, as pessoas pensam no nazismo, né? Ninguém pensa no que aconteceu em Barbacena. Primeira vez que eu vi esse livro, eu tive uma crise de identidade. Porque eu ficava assim, meu Deus, isso tudo aconteceu aqui do lado, Pertinho. onde eu estava. E não foi só lá que ocorreu essas maldades todas, Não. né? Sim. Mas aí eu tive uma crise de identidade, onde eu estava, o que eu estava fazendo. Isso acontecendo e ninguém vendo, né? Então, assim, É triste. está aí a dica, né, para os ouvintes do Leia O podcast. Holocausto Brasileiro. Quem quiser, É um eu tenho livro- PDF. Vale a pena. É um Eu livro envio gratuitamente. maravilhoso. Maravilhoso. E interessante falar sobre isso que se hoje as coisas estão difíceis, né? Você imagina Naquela época. há 20 anos atrás, né? Em que o louco ele era Na década de 80. jogado aí num E espaço ali teve fechado. muito jogo né? de poder, né? É. Muito jogo de poder. Mas, falando de suicídio, de prevenção ao suicídio. Saúde mental é muito amplo, né? A Saúde gente mental é começa, a gigante, gente... Sim. É fantástico. Eu sou apaixonado de saúde mental. Inclusive, né? Quem me levou para esse caminho, Gisele Freeman, que me fez apaixonar por saúde mental. Porque quando eu entrei na graduação, eu queria fazer neonatal. E descobri que não tenho o mínimo talento para neonatal. Mas, enfim, levando em consideração a área de atuação de vocês poderiam pontuar se há ou se não há diferença na forma de se tratar a prevenção de suicídio entre adultos e adolescentes e crianças? Há diferença ou não há diferença? Eu acredito que tenham. Tem algumas diferenças, né? Principalmente o contexto que levam, né, essas pessoas a irem de encontro, né? Essa única alternativa, né? Porque o desespero acaba sendo tamanho que não se encontra mais nada, né? Além de um possível fim, né? De um sofrimento que está aterrorizante. Então, com certeza, a forma de você manejar, né? A forma de você articular sobre esses assuntos com uma criança é completamente diferente da forma como você vai realizar, né, com um adolescente e principalmente com um adulto, né? Eu com certeza acho que não teria como aplicar de uma mesma forma para situações tão distantes e distintas, né? Eu, como enfermeira, posso afirmar que a diferença é gigante. Não tem como
agir da mesma forma que um adulto com ideação suicida e um adolescente com ideação suicida. E, assim, vou falar de mim. Eu, como profissional de saúde, eu sinto uma dor muito grande quando um adolescente diz: eu não quero mais viver, eu não tenho motivo para viver. E você sabe que tem uma vida pela frente. E um adulto de 45, 50 anos diz: eu não quero mais viver. É sofrido, é. A gente sofre como profissional de saúde. Mas eu só tinha a realidade adulta, eu estou tendo a realidade infantil agora. Nossa, como é difícil ouvir isso. Um adolescente dizer: eu não quero viver, eu não tenho perspectiva de vida. Então, uma criança, né? Que assim, é mais difícil, mas tem crianças que não quero viver. E aí quando você vai, perdão, te cortando, né? Quando você vai buscar entender o contexto dessa criança, realmente, né? Isso que eu falo nesse momento. Você tocou um assunto muito importante. Eu trabalhei numa ONG, o Médica Brasil, e lá nós temos crianças que não têm pai, que não têm mãe, que não têm família, que não têm nem onde morar direito, né? Isso é uma característica do nosso país, né? Infelizmente. E quando a criança fala que ela não deseja mais viver, se você for olhar todo o contexto da vida dela, de alguma forma, aquilo que ela está falando tem um fundamento muito forte. Porque a criança passa fome, porque a criança não tem o apoio de pai e mãe. Não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Porque, às vezes vê o amiguinho jogando videogame, não tem um sapato para usar. São coisas muito pequenas, né? Mas que influenciam muito. Muito. Até às mesmo vezes, o pai pode ser alcoólatra, a mãe pode ser alcoólatra. Então ele tem medo de falar e o pai bater. Não, meu filho é homem, meu filho não chora não. Então assim, são várias coisas que vão influenciando. E eu acho que isso é uma realidade nossa, né? A gente tem que discutir assim urgentemente. Eu também acredito, né, que o CAPS, né, o CAPSI, enfim, ele tem esse papel de realmente resgatar essas crianças talvez no fundo do poço e mostrar para elas: olha, peraí, a gente sabe que tá ruim, sabe que tá difícil, mas dá para tentar melhorar. Sim. E eles conseguem encaminhar para outros setores também, não é isso? Ou estou enganado? Sim. Quando é necessário, sociais, a gente pode fazer outros, né, encaminhamentos, dependendo, né, de cada caso, de cada articulação. E falando sobre essa questão, né, de trazer para a criança, né, essa possibilidade de ressignificar, né, é justamente isso, né, que a gente sempre busca realizar, e que muitas vezes até a coordenadora, né, sempre bate na tecla, né, CAPSI é brincadeira, a criança precisa brincar, porque às vezes o contexto em que ela vive não propicia isso, né? Às vezes a criança não tem um brinquedo, às vezes ela mora numa situação deplorável, não tem água encanada dentro de casa, não tem um banheiro, né? Não tem questões de acesso básico, né, a uma vida minimamente, né, saudável. Então, realmente, né, por isso que o lúdico ele tem que estar realmente cada vez mais presente, mais ativo, para que realmente a fantasia, a brincadeira consigam aí se misturar e Esses dias eu... Pode ir. Imagina. Esses dias eu abordei uma adolescente, que lá tem uns grupinhos, né? Criança, adolescente. Aí eu a procurei assim, não achei que ela tivesse ido embora. Aí daqui a pouco eu encontrei com ela e falei assim: achei que você tinha ido embora. Ela: embora pra quê? Aqui tá tão bom, em casa não tem nada pra fazer, aqui eu converso, eu brinco. E assim, no grupo, você observa que elas, né, eles fazem amizades e tipo assim, pô, eu sofro, você também sofre. Exatamente. Às vezes eu não tenho pai, mas ele não tem a mãe. Vamos trocar isso, vamos conversar, e você vê ali as amizades surgindo. Sim. E um compartilhando a dor do outro. Quando você vê, já está um ambiente assim, né? Esses dias estava uma risadaria, um clima gostoso, eles brincando, conversando, e você fica imaginando, né, que você sabe, como profissional, você sabe a história deles e fica pensando assim: poxa, como é difícil em casa, e aqui olha só como é que ele está.
E isso que vai curando a psique. Sim. Aí quem está em casa às vezes pode perguntar, mas a terapia lá, eles socializarem, eles fazerem o lúdico, mas na escola também tem. Mas é muito diferente. Porque lá eles vão estar interagindo, socializando de uma forma saudável, sem bullying, sem violência, né, sem estereótipos, porque ali eles são iguais. Né? Não que eles não sejam quando estão na escola, mas ali eles se sentem mais incluídos. Onde na escola, às vezes, eles se sentem, por mais que na escola eles também são iguais, por todas aquelas questões que ocorrem na escola, eles se sentem excluídos. Né? Essa semana eu fiz, semana passada, na verdade, eu estava fazendo palestra no Salustiano, e quando a gente estava falando, fomos falar sobre assédio, né? Assédio moral, assédio sexual e tal, e semana que vem vamos falar sobre prevenção ao suicídio. Na questão do assédio moral, tiveram alguns alunos que você percebia que a dúvida deles era exatamente para eles passarem por aquilo. Entendeu? Então, poxa, se eu tenho um ambiente escolar que eu sofro assédio, não é a mesma coisa quando eu vou pro Capizi e lá eu brinco, eu converso, eu posso ficar à vontade, que eu não vou sofrer nenhum estereótipo. Né? Exatamente. Lembrando que o professor não é psicólogo, que muitas famílias exigem essa função do professor. Né? Querem que o professor exerça uma função que não é dele. E o professor, ele está ali para ensinar, e os professores são muito nossos parceiros, porque eles veem coisas que as famílias não veem e encaminham para a gente. Mas, assim, ali no CAPS, que eu quero dizer que, além de não ter estereótipo e cada um sabe que quem está ali tem algum sofrimento, estão acompanhados por nós, né? Que estamos ali presentes, profissionais, que nos dedicamos para estudar, para aprender, para estar ali para dar um suporte. Exatamente. Eu estava esses dias conversando e eu acho que poderia haver, não sei se seria até viável, mas eu acho que seria viável, né? Tudo com esforço a gente alcança. Poderia haver uma parceria intersetorial, no caso, né, entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, e colocar um serviço de psicologia presente nas escolas para o acompanhamento. Por exemplo, o que não conseguisse resolver lá, encaminharia para o Capizi, mas, por exemplo, desafogar os ambulatórios, teria essa praticidade da criança. Poxa, ela está na escola, eu faço acompanhamento, então tem um psicólogo na minha escola, tem um enfermeiro de saúde mental na minha escola, então vou fazer consegue-se fazer um acompanhamento ali mais presencial. Acho que isso seria uma coisa viável? Eu vou deixar para a Sara responder, né, que é a área de psicologia, mas eu vou te falar uma coisa. Enfermeiro em saúde mental, meu amigo, é como você procurar agulha no palheiro. Exatamente. E tem o estereótipo, né? Qual a sua profissão? Sou enfermeiro. De qual hospital? Mas você trabalha no Raul Sertã? No Raul Sertã ou na Unimed? Como se fosse obrigatório. Eu não trabalho no Raul hospital. Sertã. Mas que enfermeira é você? Mas não pensem que isso também não acontece na psicologia. Psicologia é muito... Você trabalha em qual clínica? Sempre. Bom, vamos lá. Eu acho que esse seria realmente o manejo dos sonhos, né? Inclusive, já teve, né, uma proposta, né, para que tivessem, né, em todas as escolas um profissional de psicologia. Nem sei como ficou, né? Se foi para frente ou se não foi, se ainda vai. Realmente essa mediação faria toda a diferença e justamente desafogaria, né, o fluxo dos ambulatórios, do Capizi, por vezes até das clínicas, né? Temos casos agudos também, né? Exatamente. Sim. E faria com o olhar da psicologia, né, tirando a sobrecarga do professor, do orientador, né, possivelmente seria um encaminhamento mais embasado, mais direcionado, porque muitas das vezes a gente recebe casos que não necessariamente são do nosso público, né? E tendo um profissional, ele poderia fazer, né, essa seleção mais assertiva. Isso realmente seria maravilhoso, mas
quando isso vai acontecer e como, né? Mas nós já demos um avanço muito grande, né? Porque agora tem psicólogos nas estratégias de saúde, o que antigamente não tinha, temos. Mas isso a nível nacional ou só aqui no município? Eu tô falando de Friburgo. A gente está falando, né, de Friburgo. Então, assim, nós estamos lá com a lista, né, das estratégias que tem psicólogo. Quando a gente precisa encaminhar, a gente está fazendo esse encaminhamento. Mas já foi um avanço bem grande. E esses psicólogos, eles estão fazendo trabalhos assim, não ambulatorial, né, de você ficar com uma pessoa dentro do consultório. Estão fazendo trabalhos em grupos, por faixa etária, e também estão fazendo trabalho nas escolas. Então, não é assim, aquele trabalho de estar ali, como que vocês chamam? De repente, tá ali junto com o psicólogo, 50 minutos, clinicando. Clinicando, É mais uma coisa, assim, comunitária. Se ele perceber que alguém tem algo que seja mais importante, ele pode encaminhar ou chamar para consulta, né? Sim. Isso é algo que até no CAPSI a gente realiza, né? Os casos graves, normalmente, os mais graves, né? Normalmente a gente também faz um trabalho individualizado quando necessário. Falando das crianças que são atendidas no CAPSI, essa criança, ela tem consciência do tipo de problema mental que ela tem? Bom, vocês falam para ela, por exemplo, sei lá, vocês falam para ela, deixa claro para a família, fala, lógico, mas para a criança, existe uma idade para ser falado para ela ou ela, enfim, como é que funciona se ela reconhece a própria patologia, como é que funciona? Bom, quando o atendimento é comigo, normalmente a primeira pergunta que eu realizo, principalmente para os menores, né, é se eles sabem o que eles estão fazendo ali, se eles sabem que profissional eu sou e se eles sabem o que o psicólogo faz. E aí, por vezes, né, alguns conseguem explicar e sabem direitinho, outros não. E aí eu vou interagindo. Esse é um primeiro passo, né, para o entendimento do que vai ser feito. Porque tem uma questão também. Se a criança ou adolescente não estiver ali diante de um desejo em estar ali, lógico que isso não acontece por vezes num primeiro momento, né? Mas se não houver ao longo do tratamento, pelo menos na parte da psicologia, esse desejo, o tratamento ele não funciona, né? Ele não tem um porquê, a criança não vai se sentir motivada a realmente dar seguimento, né, ao que é preciso. Então, eu acho muito importante essa explicação, esse entendimento, né, do que está se passando. E quando já vem com um laudo, né, são poucos os casos, mas quando já vem, normalmente, se não souber, eu esclareço. Fantástico. E acontece, às vezes, o laudo vir com um possível diagnóstico e quando chegar lá, ver que é outra coisa, é outro diagnóstico? Às vezes sim, às vezes pode ser o que está no laudo e algo a mais, ou às vezes pode ser um laudo que a gente não necessariamente entre, né, num acordo, e aí pode ser refeito assim, todo um trabalho, né, de acompanhamento e um encaminhamento futuro para repetição, né, das avaliações, né, ou de outros profissionais. Né? Do adulto é difícil, mas da criança. Na maioria né? das vezes, eles chegam lá com uma hipótese diagnóstica e ela vai mudando durante o tratamento. Né? No adulto, o psiquiatra tem até 10 anos para fechar um diagnóstico. Na infância... São flutuantes os transtornos, né? Na infância, a gente nem gosta de trabalhar com diagnóstico, né, Sara? A gente fala mais em diagnóstico quando a criança precisa de um laudo para a escola, né? Precisa de um laudo para dar entrada em algum benefício, alguma coisa, mas a gente nem gosta de trabalhar com diagnóstico na infância. Né? Na infância a gente pode ser até que a gente saiba, né? Poxa, parece um caso de TOD, autismo, mas a gente procura trabalhar ali como um todo, né? Trabalhar a família, trabalhar a criança, o adolescente. Para o sofrimento em si, né? Independente
do resultado daquilo, né? Do resultado de uma avaliação. Né? O que importa é realmente a criança, o indivíduo, o adolescente, o que está se passando na vida dele, o que levou ele até ali, né? E é bom demais, né? Que a gente vai acompanhando a evolução deles, né? É uma coisa fantástica, a gente vai vendo. Eu acompanhei mais adolescentes lá do que crianças, né? Então você vai vendo a evolução dos adolescentes, sabe? Você vai vendo que eles vão organizando mais a mente, eles seguem o que a gente fala, que eles permitem que a gente aconselhe, né? A gente vai direcionando, eles vão seguindo. E engraçado que eles voltam, né? Ó, fiz o que você falou, deu certo. Né? Agir assim, relação de confiança, né? Deu certo, eu fiz, deu certo. E você vai ajudando, né? Porque ainda mais a adolescência, que é uma fase muito pontual, de que tudo é extremidade, né? É muito extremista, o impacto é sempre muito maior do que num adulto, né? Eles são muito mais extremistas. Até onde a nossa questão da ideação suicida é ser muito presente na adolescência. Sim. Porque eles são muito impactados. Às vezes perdeu um namoradinho, né? Ou uma namoradinha. Perdeu o grande amor da sua vida, Exatamente. Não tem mais esperança, não tem mais perspectiva. Nunca mais vou me relacionar com ninguém. Nunca mais eu vou arrumar ninguém, enfim. Tudo para eles é muito intenso. O adolescente, ele vive muito intensamente. Então, tudo para ele é maior, né? A dor, o sofrimento, o luto, tudo para eles é com mais intensidade. A ideação suicida no adolescente é algo que acontece com frequência quando ele procura o CAPS? Talvez seja um dos maiores sinais que a mãe... vou levar minha filha no CAPS porque ele pensou em se matar, por exemplo. Ultimamente os casos de automutilação têm sido assim, o ponto alto, né? Na adolescência. E normalmente eu acredito que os pais busquem, né, nesse sinal justamente com receio, né, de que na próxima um corte seja mais profundo, né, ou atinja algo importante. Então tem sido realmente muito, muito presente nesse período. E eles expressam, e tem chegado casos também dos colegas ou pais encontrarem cartas de despedida. E a maioria por conta de bullying. Você vai vendo os prontuários, maioria. Você bullying, chegou em outro ponto muito importante. Bullying excessivo, bullying, maioria que você vai vendo. De cada 3 casos que eu acolho, um é bullying. Bullying e, pelo menos assim, os que eu tenho atendido ultimamente, a questão dos abusos, né? Dos assédios também têm sido muito intensos, principalmente nesse período de pandemia em que as famílias ficaram mais recolhidas, né? Em suas casas. Então, assim, padrasto, pai, avô, bisavô, tios, primos, irmãos, vizinhos. Nesse período realmente de pandemia, parece que ficou um pouco mais intensificado. Sim, interessante. E eu acho que é legal, né, vocês falarem um pouco dos sinais que essa criança, adolescente apresenta, assim, sinais de alerta, vamos botar assim, que a criança apresenta para a gente conseguir, para o pai que está em casa, para a mãe, para a tia, enfim, ou para nossos cortes, né, do Instagram, para ser amplamente divulgado. Quais são os sinais mais importantes, entre aspas, né, que essa criança pode apresentar, que já é um alerta pra gente? Só antes de você responder, você falou da questão da automutilação. A automutilação é uma coisa que eu sei que sempre teve, mas com a intensidade que é mais recente. Porque na minha adolescência eu não lembro de ninguém que se cortasse, sabe? Não lembro. Mas será que você não lembra porque você não era visto, não era discutido, talvez? Uma coisa bem escondida. Talvez existia e ninguém discutia, tinha medo de falar. Não lembro desse assunto na minha adolescência. Medo de falar. Hoje as pessoas falam, Pode né? ser. Escondiam o braço. Hoje é falado, é orientado. O coleguinha veio e comenta com o professor. Antigamente a gente não tinha essa abertura, eu acredito. Pode ser. Não sei, né? Hoje em dia, com a internet também, né? Mais divulgado. É mais divulgado. Verdade. Hoje em dia tem grupos, né? Tem jogos, tem várias coisas que às vezes propiciam, realmente ensinam, estimulam. Bom, respondendo, né, a questão.
Eu acho que isso vai variar de cada faixa etária, né? Como a gente colocou na primeira infância, né? Até uns 3, 5 anos, mais ou menos, normalmente tem os sintomas mais físicos, né? Normalmente uma mudança muito drástica de comportamento, às vezes um atraso em algo que estava, né? Que tinha um andamento, né? Principalmente a fala, normalmente é muito afetada. Eu já peguei alguns casos, né? Com a fala muito afetada após um trauma, né? Você lembra de mais algum nessa fase da vida? Eu vi um relato de uma criança que voltou a fazer xixi ela já saiu das fraldas e voltou a fazer xixi nas calças, acho que 2 anos depois. Porque aí vem à mente, né? Como eu sou enfermeira, vem os sinais físicos também. Os sinais físicos que você pode estar observando, vermelhidão na genitália. A criança colocando a mão na genitália o tempo todo, como se ela estivesse te mostrando o que está acontecendo. Né? Então, alguns sinais na genitália têm que ser observados. Né? Edema do clitóris, vermelhidão, região anal, né? Enfim. A mancha no céu da boca, né? Também. Sim. Mancha, a roxidão, né? No céu da boca também é indicativo. Bom, acho que nessa primeira fase, né, seria isso. Um pouquinho maior seria realmente o recolhimento, né? A criança muito apática, sem vontade de brincar, sem vontade, às vezes, de aprender, de ir para a escola, uma mudança novamente, né? De comportamento drástica, irritabilidade. Bom, acho que essas seriam as principais a nível de comportamento. Na fase mais, né, da adolescência, você vê assim nitidamente o isolamento social, insônia, perda de apetite, e também é muito comum, como que eu posso explicar, o adolescente fugir, né, da presença daquela pessoa, que muitas vezes frequenta a casa dos pais. Do abusador, né? Do abusador. Também que eu vejo assim, além do isolamento, que é uma coisa assim muito importante, o medo, né, que o adolescente tem de falar. Muitas vezes ele é ameaçado, né, pelo abusador. Mas o que eu acho pior, saúde mental é muito amplo, né? A gente começa a falar de sinais, daqui a pouco já está falando. Gente, olha, tem que ser 20 podcasts para falar metade dos assuntos. É fantástico saúde mental. Mas o que eu acho pior, o que me dói mais no atendimento é quando o adolescente diz: eu contei para minha mãe, ela não acreditou. Isso aí. Eu contei pro... fulano ainda frequenta lá em casa. Mas você não contou? Contei, mas ninguém acreditou. É muito complicado. Eu tive um relato da adolescente, minha mãe me bateu, mandando dizer que era mentira. Eu falei, gente, como assim? Eu tive um relato. A pessoa cria coragem, porque às vezes ela vai sofrendo abuso e tem medo de contar. Não Principalmente conta. O menino, que ele sente vergonha. Exatamente. Aí quando conta, minha mãe me bateu, mandando dizer que era mentira. Eu falei, gente. Lembrei. Acho que eu tô com Alzheimer precoce. Lembrei de um sinal muito importante nas meninas. Elas começam a esconder o corpo. Sim. Começam a usar roupa larga e elas tendem a esconder as formas, né? Cintura, seios, né? Elas começam a se esconder atrás de roupas, porque elas pensam assim, a culpa é minha. Eu fui abusada porque os meus seios cresceram e chamou a atenção, então agora eu vou me esconder. E esse é um ponto importante. Se a menina usava umas roupinhas assim mais apertadinhas e agora ela está se escondendo,
É um sinal É um sinal. importante. E muitos adolescentes, tanto né, masculino quanto feminino, se suicidam por conta de abusos. De abuso. Sim. Sim. Né? Principalmente os meninos. Sim. Se suicidam por Então, causa de abuso. eles sentem muita vergonha. Às vezes, né, as pessoas não querem se separar quando é o caso de um padrasto, de uma madrasta, né? Eu já ouvi alguns relatos, né, de pessoas que vieram a se separar, mas culpabilizam, né, a criança ou adolescente até hoje pelo término do relacionamento. O que gera ainda mais angústia, né? Além de ter sido abusado, ainda tem que carregar a culpa do término do relacionamento do pai ou da mãe. Então, assim, é ou não para pensar em suicídio? Exatamente. É pesado. Então, é aquela coisa que a gente, né, como a gente falou para vocês no início, a gente fala muito em setembro, mas a gente vivencia isso todos os dias. Todos os dias, é muita coisa. Eu lembro disso até hoje, que numa aula sua, na faculdade, você falou que, falando sobre suicídio, né, você falou que as mulheres tentam mais suicídio, mas os homens têm mais efetividade porque tentam Mais de forma êxito. mais brutas, né, mais violentas, êxito, né? Sim. E pegando esse gancho de suicídio, Friburgo tem um dado alarmante, né, de suicídio, né? Principalmente depois da tragédia, né? Nós temos vários casos aí de suicídios, né, que a gente precisa ficar sempre alerta nos sinais de possíveis pessoas que estão sofrendo problemas mentais, né, pra gente conseguir... Durante a pandemia também teve um aumento. O medo, a incerteza, a perda, né? Então, o isolamento, enfim. O próprio clima mais ameno, né, também tende Teve um a aumento, sim. Tem alguns estudos que falam também que pelo fato de a gente não conseguir ver o horizonte, né? Isso também mexe com as questões a da depressão psique. sazonal, né? No meu Sim. caso, não se aplica, eu amo frio. Amo essa paisagem europeia. Quando eu vejo o céu Montanhosa. azul, eu falo, ai meu Deus, hoje eu vou suar. Mas é verdade, tem a depressão sazonal, né? E Friburgo, por ser uma cidade montanhosa, fria, mexe com as pessoas. Né? Sim. E eu acho que tão importante quanto falar sobre os sinais é também falar sobre o que fazer, né, diante disso. Acho que é um gancho importante, porque às vezes acontece e os pais não sabem como pais ou responsáveis, né? Não sabem como agir. Os amigos, né? Exatamente. Então, assim, acho que é muito válido, né, que algum adulto, uma pessoa de confiança, né, seja alertada diante do que está acontecendo. Né, essa pessoa ela precisa manter a calma, ainda que a situação não seja das melhores, né, das mais favoráveis, mas é importante manter a calma para transmitir a calma, né, para a criança e para o adolescente que está nessa situação. Dependendo, né, de como for o corte, né, levar até o hospital mais próximo, né, para que tudo seja avaliado da melhor maneira e, obviamente, articular, né, com os atendimentos, ou no CAPS infantil, outros, né, que às vezes a criança já realize ou venha a realizar, às vezes, né, de forma particular ou pública, prestando aí a maior assistência possível, mantendo sempre o diálogo muito aberto, buscando entender o que levou aquela criança ou aquele adolescente a tentar, né, o suicídio, porque nunca é frescura. Exatamente. Nunca é só uma coisa Passageira, você vai passar, bobeira. Não. Tem sempre um motivo, e é buscar entender o motivo daquela pessoa. Escutativa, né? Sim, se para você aquele motivo é bobo, é esdrúxulo, mas para a pessoa que veio a tentar é um motivo mais que suficiente. Orientações valiosas, hein? E o que não fazer? O que não fazer? Bom, gritar para não fazer. Julgar. Lembram? Saúde mental sem julgamento. Sem julgamentos, exatamente. Saúde mental sem julgamentos. Não Dizem brigar. que a vida é bela, né? Mas a vida é tão bela. Exatamente. Bela para quem? Pra quem, né? Que dia? Tem dia que não é bela, não. Eu dei um exemplo que a pessoa Tudo bem por isso. A pessoa que ela pensa e tem a ideação suicida e ela às vezes até comete o ato, ela tem perca. Uma das coisas que ela tem é perca do interesse pela vida.
Então, como é que você falar que a vida é bela se ela perdeu o interesse pela vida? Uma pessoa que não quer viver, gente. Eu dei até o exemplo na sala de aula, a pessoa concordou comigo. Mas você tem um ex que é lindo, maravilhoso, mas você perdeu o interesse. Tudão. Você perdeu o interesse. Aí você fala, mas ele é lindo. E daí eu perdi o interesse. Lindo o que por fora? Eu li uma coisa interessante esses dias. De manhã eu acordei, sempre tem aquele bom dia, o dia será ótimo. Aí botaram Que assim, a família manda, assim. Aí botaram isso aí. Ó, tudo bem. Se quiser desistir hoje, desista. Não vai trabalhar, fica em casa. Não tá bom, não tá. Tem dia que não tá bom mesmo, é isso. A gente tem que ficar folheando tudo não, né? Tem dia que não tem que forçar. Tem Exatamente. Dia que não tá bom, tá Nem bom. tudo está lindo todos os dias. Perder esse senso de vida de comercial de margarina, né? Isso Que tá aí. tudo muito bem, tudo muito lindo. Tá aí, ó. Tá todo mundo O bem nome e do nem nosso sempre podcast tá. hoje, Saúde mental sem julgamentos. Exatamente. Ah. Bom, Gisele, você é um tesouro. Lembra da nossa faixa que a gente tirava fotos? Tem essa faixa até hoje, Até tá? Vamos hoje. postar depois. Vamos postar. E o Bruce junto. Vamos postar. Bom, o papo tá muito gostoso, mas a gente vai se saúde mental despedindo, é a gente vai tudo. encerrando. A gente quer agradecer muito, foi muito gostoso. E você vê que realmente, né, a saúde mental ela é muito ampla, né? A saúde mental Oxe. ela é... E aquilo, gente, é um órgão principal do nosso corpo que nós temos que ter um olhar para ele diferenciado, porque ele age de forma diferenciada. Você não diagnostica um transtorno mental com um exame de sangue e uma tomografia. Verdade. Pra Não. você ver como é que é complexo. Quem né? dera, né? Por isso que eu acho que em alta complexidade tinha que ser saúde mental. Mas a O saúde tinha que mental ser está quase- inserida na alta O tinha que ser complexidade. quase alta Gisele complexidade. é uma diga-se de passagem, saúde mental. E alta complexidade. Alta complexidade. Sem julgamento. Nem tanto. Exatamente. Bom, nesse final, a gente sempre agradece os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Aí nós temos aqui o nosso podcast Pai, que é o Papo Campeão, um podcast fantástico. Inclusive foi, né, o podcast que iniciou a gente, né? A gente veio aqui, mas antes disso ele veio incentivando a gente mostrou para ele o projeto, ele apoiou nosso projeto e o projeto hoje está acontecendo graças ao apoio do nosso amigo Gilcimar Brito. Eu mando meu abraço para ele sempre. Admiro demais esse cara, ele é fantástico. E 3 bicudos que eu tomei do Diego. Ele fica, né, bonito, né? Quando ele bota aquele cabelinho em volta, assim, o petão, ele fica muito bonito. O Facilita Rádio na Loja, que é um projeto maravilhoso para você que tem a sua loja, você que tem o seu negócio, aí, empreendedorismo, e você quer uma rádio específica, né, para o seu projeto, onde vai passar as músicas da sua escolha, vai passar ali as promoções que você está oferecendo, vai passar os dizeres que você escolher e você vai ter uma rádio personalizada para você. E o nosso amigo da barbearia Cult Barbershop, que está sempre aí dando trato do nosso visual, o Diogo sempre esquece de passar lá antes do podcast, programa, mas vou passar na próxima. Exatamente. Tá prometido. Então, a barbearia Cult Barbershop fica ali na rua Doutor Ernesto Basílio, número 14, no centro de Nova Friburgo. Tá? Quem quiser entrar em contato para agendar, o telefone é DDD 22 992 68 4193. A gente manda um abraço aí para os nossos amigos. Que é o Pablo Oliveira, Thiago Rodrigues e William Castro. Então, pessoal, vamos lá dar um trato na barba. Porque se a Gisele pegar na rua com a barba mal feita, ela briga, hein? Ela briga, ela reclama. Agora ela não pode mais tirar os pontos. Exatamente. Fica aqui mais uma vez o nosso apelo ao nosso queridíssimo ministro Barroso, que você olhe com atenção para o nosso piso. Ajuda aí, né? Não é o nosso piso que vai falir o sistema de saúde. Muito pelo contrário. Pelo contrário, tá? Nós temos outras vertentes que falem o sistema de saúde. E uma coisa que eu acho muito interessante, e eu já falei outras vezes no ar, é que todos os nossos empresários, todos os nossos brasileiros, tá? Não só os empresários, os brasileiros têm a cultura de não valorizar mão de obra. A gente valoriza o material, mas não valoriza a mão de obra. Então tem um hospital que investe milhões em infraestrutura e não fala que isso vai falir. Mas quando investe na mão de obra, que é o salário do profissional, fala que vai falir. Então é passar a olhar o salário da mesma forma que o investir em infraestrutura. Você pagar o salário é você investir. Investir em quê? Investir em mão de obra de qualidade, um atendimento de qualidade. Ter um profissional que vai realmente vestir a camisa por se sentir valorizado. Então, assim,
dividam com a gente um pouquinho do lucro de vocês, que não vai ser quase nada. Lucro de 300 milhões a cada 3 meses, você consegue pagar o piso da enfermagem sem ter nenhum problema. Exatamente. O impacto não é esse impacto todo. O impacto para os municípios é de 1%, para o Estado é de 0,5%, para a União de 0,01%, e o impacto para o privado vai ser de 9% a 12%. Então, assim, é só dividir um pouquinho com a gente, não um mindinho do lucro deles, né? Nós não queremos aplausos, né? Nós queremos um salário digno, a gente tem que pagar nossas contas, né? Sim. E mais um detalhe, para qualquer um que é empreendedor, empresário de qualquer ramo, e para você que é funcionário de qualquer ramo, salário não é favor. Salário é uma dívida que o patrão adquire com você pela prestação do serviço que você faz. Então, quando o salário fala assim, mas eu pago o seu salário porque eu presto o meu serviço. Tá? Então, o salário não é favor. Nós temos essa péssima ideologia de que o salário é favor. Ah, quanto que você ganha? Eu não ganho nada. Eu faço. Eu recebo pelo trabalho que eu presto. Eu não ganho nada. Isso. Eu só ganho quando é minha mãe que me dá. Aí eu ganho. E cobra depois. Exatamente. Tá? Vou mandar aqui meu abraço para meus amigos candidatos a deputado federal e deputado estadual, Daniela do Vaguinho, Márcio Canela. Meu apoio é de vocês, estamos juntos nessa caminhada. A gente espera que vocês consigam se reeleger para continuar o trabalho fantástico que vocês têm feito, tanto na área da saúde quanto na área da segurança, né? E que a gente consiga aí vir trabalhando de forma conjunta com outros partidos, mostrando que política não é luta, política não é guerra, política é debate, política é respeitar as opiniões, mas principalmente fazer em prol de todos. Uma consideração final? Isso, eu quero pedir para vocês aí que estão seguindo o podcast Fala Saúde Podcast, para seguir também lá no YouTube, né, que é Fala Saúde Podcast, e lembrando que o episódio sai sexta-feira às 18 horas. Então você vai lá, mete o dedo lá no YouTube e dá um like lá, tá bom? Esperamos vocês lá. E é isso. Deixa elas se despedir. E aí, né, vamos passar para vocês aí, né, as considerações Não muda finais. nada, tem coisas que não mudam. Vai, Gisele, tá com você. Inclusive, eu acho que ela vai cantar agora, gente. Ah, vou. Então, foi muito bom estar aqui com vocês falando sobre saúde mental, meu assunto favorito nessa vida. Sinto muito orgulho de vocês, né? Hoje como enfermeiros, colegas de trabalho, e parabéns pelo canal, parabéns pela iniciativa, parabéns por ter levado o projeto para frente. Me senti muito honrada com o convite, muito obrigada. Sarinha? Então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, mais uma vez pelo convite. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Nós que não estudamos, né, o mesmo curso, mas compartilhamos aí uma matéria. A saúde é isso, né? A saúde é isso, com certeza. E estarmos aqui, né, debatendo sobre algo tão importante, tão necessário, né, levando através da internet, que hoje está tão intensa, né, nas mãos, tão acessível, né, às pessoas, levando cada vez mais informação. Isso é realmente incrível. Obrigada. E para encerrar, vamos falar todo mundo junto, saúde mental sem julgamentos. Para encerrar o podcast. 1, 2, 3. Saúde mental sem julgamentos. Beijo, pessoal. Até a próxima.